E aqui a gente consegue ver já o pau elétrico, né? Ele E o pau quebrou elétrico. do E cavaquinho, ele do tinha a maior violão. satisfação. Ali foi uma guitarra que eu desenhei para Dodô fazer Essa para aqui. mim, que é o guitarrão com a guitarra baiana, guitarra baiana. junta. Então meu pai tinha o maior prazer de engrandecer o trabalho de Dodô, porque Dodô era o cara que fazia o instrumento, montava a parte elétrica toda, nunca queimou um amplificador de Dodô, era todo construído, ele fazia o transformador, cara, um transformador potente. Então era o cara que era tudo que meu pai precisava para levar a música dele, o que ele fazia nesse cavaquinho, porque o cavaquinho é que foi a marca durante anos do som do trio elétrico. O cavaquinho nessas cornetas, quando se ouvia de longe o som do cavaquinho, que era o primeiro que pintava, era a marca do trio elétrico. Eu, desde menino, eu adorava chegar na porta da minha casa, botava um amplificador, ligava o cavaquinho, vinha gente de todo canto, aglomerava gente na porta de casa e vinha achando que tinha um trio elétrico tocando. E era só o cavaquinho. Então o cavaquinho era a marca sonora do trio elétrico. Até os anos do cantor, né? Que tem a história do canto no trio elétrico, que foi quando eu começo a tocar com Moraes e meu pai me dá a música Jubileu de Prata para gravar. Era para Gal gravar, Gal não gravou, aí Moraes falou, eu gravo, vamos fazer um compacto. E na gravadora, na Continental, o diretor falou, viu a história, fez, eu quero fazer um LP. Vamos fazer um LP, eu digo, vamos embora. Aí fizemos o LP Jubileu de Prata, Moraes canta o Jubileu de Prata, eu trouxe ele para o carnaval, não para cantar, porque não tinha som de voz, né, no trio elétrico, era som de corneta. Era só as cornetas. Mas o Moraes tinha um microfone que meu pai dava, boa noite, meus amigos, era o nome do microfone, meus amigos. Aí o Moraes, pô, pega ali os meus amigos, vamos cantar o Jubileu. Aí eu falei, mas o som de corneta, o povo ajuda. E não deu outra, cara, ele começou a cantar, o povo cantou junto, o Jubileu de Prata. E aí meu pai decretou, né? Poxa, primeiro cantor no nosso trio elétrico, né? E ele continuou com a gente até 81, até ele poder montar o trio dele, né? Que ele fez a música. Eu bem que não ia, eu só vou pra Bahia de caminhão. Que ele queria ter o caminhão dele, né? Que era o sonho dele. Moraes se apaixonou por tudo isso, né? E tinha maior respeito e coisa pelo meu pai. As melodias de meu pai, rapaz, Moraes botou letra... Mano, deixa eu lhe interromper de novo, desculpe. Sim. É porque você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Sim. Que você colocava o cavaquinho no trio. Sim. E tocava para os vizinhos, né? Você pode tocar alguma coisa que você tocava para os seus vizinhos nessa Não época? era no trio, não, era na porta Era de na porta casa. de casa. Isso, na porta de casa. Sim. O que era que você tocava? Se você puder tocar alguma coisa pra gente. Que é o frevo pernambucano, Sim. né? Isso aqui era a marca do... Vassourinha, rapaz. Aí é um clássico do frevo. E a gente era sempre inspirado no frevo, né? A gente fez o frevo, como o Moraes falou em música, né? O frevo pernambucano com sotaque baiano. Que o frevo pernambucano é tocado com metais, mas a guitarra baiana, né, ela deu um outro toque, né? Ela substituiu os metais. E a gente desenvolveu também um toque de caixa diferenciado da caixa pernambucana. É engraçado isso, mas do meu irmão Haroldo, ele que passou a ser o caixa, né, porque o fundamental é a caixa, né, porque o bumbo é o bumbo, marca ali no tempo, tum-dum, mas a caixa é que dá o toque, e ele acompanhava muito a paletada, né, então ele desenvolveu uma batida que a gente diz que é a nossa batida, né, de trio elétrico. É a partir daí que a gente, durante esse tempo, é engraçado isso, porque só músico mesmo que tem essa relação com esses toques. Eu quando toco, por exemplo, eu fiz um grupo lá no Rio de Janeiro, e o percussionista pernambucano,
Toda vez que tocava frevo, ele fazia batida de frevo. Aí pra mim é como se não casasse muito com a batida. O pernambucano tem um ruflo, né, na caixa que é diferente. É o toque deles, é bacana, claro. Mas a gente tem uma batida diferente, né, na forma de tocar o frevo, que é desenvolvida por Haroldo, meu irmão. Então, a gente vai fazendo porque a gente vai criando o nosso jeito de tocar. A gente começou a fazer os primeiros discos praticamente de trio elétrico. Já tinha um na época do Tapajós, mas não teve uma representatividade porque não refletia muito o som do trio na rua. Eu acho que por isso, né, não ficou. Mas eu, quando fiz o primeiro som de trio elétrico, eu já botei a distorção, porque o trio tinha uma distorção natural na rua. São amplificadores valvulados com todo o volume aberto. É o que os roqueiros fazem com o Marshall. Então a gente já tinha toda essa... Porque a ideia do trio é ecoar aquele som, né? Então, para dar o som, eu tinha que ter... Eu, no primeiro disco, eu não tinha distorção, eu usei um gravador. Eu tinha um gravador cassete estéreo, um Aiva, que eu ligava a minha guitarra nele, botava para gravar e tirava pela saída auxiliar, mandava para a mesa, abria todo o volume e ele distorcia. Foi minha primeira distorção no disco Jubileu de Prata. Fizemos o disco Jubileu de Prata, né, que foi o primeiro disco. Era uma homenagem minha, meus irmãos, né, a Dodô e Osmar. Dodô já não tocava mais nessa época, mas meu pai de vez em quando entrava e eu fui o solista. Só que eu dediquei o disco, eu botei meu pai como primeiro cavaquinho, Dodô como violão, como se eles tivessem feito o disco, né? Então, foi uma história que a gente começou e a usar o nome Dodô e Osmar. Quando eu trouxe esse disco Jubileu de Prata que meu pai viu, meu pai ficou doido. Meu filho, você botou como se eu e Dodô fizemos o disco, cadê sua foto? Cadê seu nome? Por que é que não tem você aqui? Eu digo, não, esse disco é de vocês, esse disco é a homenagem a Dodô e Osmar e tal. Eu já ia gravar no ano seguinte o segundo disco, que virou o É a Massa, né? Que já eram minhas músicas, música de Haroldo. Aí meu pai exigiu botar o meu nome, porque eu não pensava em botar meu nome em trio elétrico. Foi uma exigência. Meu pai, meu filho, é você que é o solista, esse disco é seu, tem que ter o seu, por que você não bota o seu nome? Aí quase que brigando com muito você. Engraçado. Brigando. Ele ainda falou assim, se não botar o seu nome, eu não vou permitir ter Dodô e Osmar. Não vai ter mais o nome da gente. Pra mim era tudo, era Dodô e Osmar, né? Eu não tinha essa coisa de que o meu nome representasse. Também, né? Você não tinha essa vaidade, né? De ter que aparecer. Não tinha ambição nenhuma com aquilo ali. É como se era uma homenagem a Dodô e Osmar, não era meu. O trio elétrico era deles, era eles que eram os inventores. Eu cresci, rapaz, apanhando na escola, se eu dissesse, meu pai inventou o trio elétrico, eu levava um tapão, para de contar a história. Na Rede Tupi Televisão, quando eu falei, meu pai inventou o trio elétrico, a produção toda de Flávio, velho, conta outra. Daqui a pouco vai dizer que seu pai inventou a baiana do acarajé, ainda mandou essa pra mim. Mandou isso no programa? Não foi no programa, foi nos bastidores lá. E além de inventar o trio elétrico, há quem diga, que você até já falou isso aqui, que é igual o avião, a guitarra foi inventada simultaneamente em 2 locais, né? Eles não tinham a menor consciência, conhecimento de que existisse. Hoje falam, não, o Gibson fez em 1938, 39, uma guitarra maciça e tal. Ninguém tinha conhecimento disso aqui. Eles descobriram porque meu pai pegava tocando no cavaquinho dele, que ele afinava com bandolim, dava microfonia, ele aí enchia de estopa o cavaquinho, até que chegou uma hora que eles, não tem mais o som da caixa, porque ele achava que tinha que ter a caixa para ter o som, o violão tinha que ter a caixa. Foi aí que ele foi lá em Dodô, todo dia ele estava em Dodô fazendo experiência. Aí fazem uma bancada maciça, prende um parafuso de um lado do outro, prende uma corda, aperta e bota o captador. Aí eles viram que dava o som grave, o som era cheio de acordo com a posição do captador. Ele, puxa, não precisa da caixa. E aumentava o volume todo e não dava microfonia, cara. Aí eles piraram, eu digo, não. Meu pai aí foi na primavera,
comprou um violão e um cavaquinho e ia quebrar a caixa para tirar só o braço, porque Dodô não sabia fazer essa régua. Ele aí pronto, aí completa com cepo maciço, né? Como ele ia quebrar a caixa, ele resolve quebrar na loja. Na frente do menino que estava vendendo, ele chega na quina da bancada. Dá um pau. É bom mesmo? É bom esse instrumento? É bom e tal. Ele aí, bum, aí quebra um instrumento na quina do balcão. Aí o menino, não é bom, mas não pode fazer isso e tal. Aí quebra o cavaquinho. Imagina, você é Osmar. Não, ele não era ninguém ali naquela hora, né? Era um maluco quebrando instrumento na loja. O menino vai e chama o Pepe, o dono da Primavera. Aí o Pepe sai de lá de dentro. Quando viu meu pai com um violão e um cavaquinho escangalhado na mão, Só o braço, né? foi direto pra rua chamar a polícia. Ele disse, o homem é maluco, vai quebrar minha loja inteira. Aí foi chamar a polícia. Aí meu pai foi atrás dele. Não, ó, o dinheiro tá aqui, eu vou comprar. E o cara aí voltou. Olhou pra cara dele e falou, esse cara é doido. Aí ele explicou, é que eu só vou querer o braço, eu tava metendo um susto no menino aí e tal, não sei o quê. Aí o Pepe, né, aí olhou assim e disse, eu tenho outros instrumentos aí, se você quiser quebrar também. Então. Tem que me pagar, né? Se você quebrar tudo e quiser pagar. Né? Depois pagou. Vendedor é brincadeira? Eu sei que aí meu pai leva esses Pelo braços. nome Pepe era espanhol, então devia, né? Espanhol. Gostar de um dinheirinho. Grande Pepe, rapaz. Conheci muito ele, né, na Primavera, já nos anos 70, 80, ele estava lá ainda. Aliás, a Primavera tá aí até hoje, né? Tá lá, né? Mas, enfim, é aí que eles descobrem fazer o instrumento maciço, os primeiros. Tanto é que não tinha esse nome de guitarra, era o violão elétrico e o cavaquinho elétrico. Mas isso nos anos 30 e pouco, 40? Não, Início isso dos anos aí 40. foi a partir, a gente não tem essa precisão. Sim. Fazer que nem meu pai, arredondar uma data, bota 45 talvez, eles já eletrificavam desde 42. Sim. 42 é quando o Dodô começa a fazer um captador e botar no cavaquinho e no violão. Aí veio logo essa descoberta, né? Porque meu pai era um cara que não parava. Meu pai viveu bolando maquinária para construção civil. Meu pai viveu o trabalho dele, na verdade, de vida, o que ele dizia, o sustento dele, da família, foi todo na construção civil, porque ele viu que música não dava dinheiro. Ele viu os ídolos dele, conheceu em São Paulo, e era todo mundo pobre, né? Todo mundo, ele diz, caramba, se esses caras que são os melhores vivem assim, não dá para viver de música. Ele fez um curso lá no Senai, tirou primeiro lugar no Senai em São Paulo, voltou com o diploma dele e abriu a metalúrgica Serrador Limitada. Aí abriu essa metalúrgica cresceu, né, virou uma metalúrgica de coisas, máquinas pesadas, né? Ele trabalhava com ferro pesado, longarinas, ele fazia obras grandes, né? Fazia galpões e tal. E aí começa a trabalhar para construtoras, né? Para Odebrecht, para Consic Portuária, no final OAS. Então ele era o resolvedor dos problemas. Ele chegou num tempo, já nos anos 70 para cá, 80 talvez, ele fechou a metalúrgica e passou a ser só consultor, né? Resolvedor. Ele ia, se precisar de algum trabalho de metalúrgica, ele contratava a metalúrgica. O famoso consultor, né? Ele ia prestar uma consultoria do que precisava. Ia resolver os problemas. O próprio Odebrecht falava quando o engenheiro tinha um problema, ele chama Osmar. Osmar era o cara que resolvia os problemas. O Dodô tinha a oficina dele de eletrotécnico, aí faliu, né? Porque veio a televisão e tal, essa coisa de rádio acabou. Aí meu pai puxou o Dodô também para metalúrgica com ele, né? E Dodô continuou os últimos anos dele de vida, foi trabalhando com meu pai. Dodô morreu cedo, né? Dodô morreu em 78, era no 4º ano do nosso trio elétrico, e ainda era ele que fazia, que montava som, que fazia tudo, né? A gente já estava, conciliando os nossos equipamentos com os equipamentos comprados, né? Amplificação, porque a gente estava aumentando a amplificação de grave, né, para botar voz. Começamos a contratar som, né, para acoplar com as nossas cornetas e tal, até que chegamos no padrão, a partir dos anos 80, de botar PA mesmo.
Sem né? corneta, não tinha as cornetas, né? Novos Baianos, tiramos as cornetas redondas, né? Sim. Que pra mim fez uma falta danada, rapaz. Porque dali pra você com a guitarra tanto baiana. no som da guitarra baiana quanto no visual, cara. Pra mim, trio elétrico era aquelas cornetas redondas, tinha que ter aquilo. E o som de caixas mamute, aquelas caixas quadradas, fez o trio elétrico um caixote. Os trios passaram a ser quadrados, não podia ter forma arredondada, como tinha, né, o Garrafão da Saborosa, né, aquelas naves de Orlando, Tapajós, aquilo tudo era bonito, aquela coroa de alto-falantes, né, redondos. Não tinha um padrão, na verdade. Com pisca-pisca. Cada um fazia cada um dava uma vontade, forma. Né? Eu acho que hoje aqui o mais diferente é o do Baiana System. Que ele eu acho que ele tem um formato um pouco arredondado assim na lateral, no alto dele. Tem até o nome, como é nave. Eles têm uma projeção de desenhos dele, as coisas dele, a né? Baiana System faz um som incrível. Eles misturaram a coisa com o tipo DJ, né? Som eletrônico. Eles têm ali, o som deles é bem a base, né? Então é uma base muito forte, cara. Muito forte. É um som muito... Não é assim, baterista tocando. É engraçado que é complicado até para dar uma canja lá. Eu já me preparei para dar uma canja, aí chegou na hora, o Robertinho, rapaz, porque aqui a base é toda, sei lá, já é programada. Ah, sim, né? Sim. Uhum. E tem uma coisa ali que eles levam no tempo que eles querem, né? Porque o russo tá ali cantando, e não tem tempo para acabar, ele vai desenvolvendo, né? A base.